Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegrai-vos, Jerusalém, e vós todos os que a amais, reuni-vos para partilhar da sua alegria. Alegrai-vos com ela de prazer, vós que tendes vivido na tristeza, porque sereis saciados de consolações abundantes. São com estas palavras, meus queridos amigos, que a Santa Mãe Igreja introduz a missa deste quarto domingo quaresmal. Alegrai-vos. Mais uma vez, os paramentos róseos vêm nos lembrar que a disposição habitual de um verdadeiro cristão é a alegria. Entretanto, meus amigos, a nossa alegria tem um grande inimigo, o demônio. E não é qualquer demônio que vem tentar a nossa alegria, mais precisamente é o demônio que o Salmo 90 chama de demônio do meio-dia. Cuidado com o demônio do meio-dia. Diz o Salmo 90, tu não temerás a flecha que voa durante o dia, nem aquilo que anda pelas trevas, nem o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia é precisamente o demônio que vem tentar a nossa alegria, que quer nos levar ao desânimo e pelo desânimo nos fazer desistir das boas obras começadas. Esse tentador se aproveita do fato de que nós estamos no meio do dia para nos tentar, quando nós já trabalhamos muito pela manhã, mas ainda temos toda uma tarde para labutar. Diante do cansaço daquilo que já foi feito na parte da manhã, mas diante do tanto que ainda tem para se fazer na parte da tarde, o tentador quer que nós aceitemos como melhor opção o fato de que é melhor desistir. Nos cansamos de manhã, é melhor nem começar na parte da tarde. Foi feito muito de manhã, é melhor nem tentar fazer na parte da tarde. Claro que isso vai muito além do dia de 24 horas, todas as obras da nossa vida que correspondem ao meio, ou seja, depois que nós começamos uma obra, todas essas obras passarão pela tentação do demônio do meio-dia, desistir depois de já ter começado. Sobretudo, a obra da nossa santidade. E vejam, meus amigos, nós estamos mais ou menos no meio do tempo quaresmal. Quinta-feira representava o meio da quaresma. Nós já fizemos muitos sacrifícios. Talvez já estamos com saudade daquilo do que nós nos abstivemos nesse tempo quaresmal. Talvez nós já não aguentamos mais tantos jejuns, tantas orações, tantas esmolas. E ainda falta muito pela frente. Ainda não é Páscoa. São muitos dias mais de penitência, oração, de sacrifício. Isso para os cristãos que podem ter um pouco de encorajamento e dizer, eu estou tentando viver uma quaresma. Mas e quantos de nós, meus amigos, ainda encontramos-nos de uma maneira pior? Nós estamos no meio da quaresma e não fizemos penitência nenhuma. Relaxamos muito, não fomos fiéis às nossas resoluções. Talvez até estejamos piores do que quando começamos a quaresma. No fundo, talvez nós não estejamos colhendo nenhum fruto. E o pior é que ainda falta muito para a Páscoa. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, meus amigos, nós percebemos o quanto nós temos progredido pouco. E tudo é desencorajador de uma certa maneira. Pare e pense nessa quaresma. Se você tem feito penitência, pare e veja o
quanto nós andamos pouco, na verdade. A nossa vida, ao nosso redor, estamos mergulhados em mares de problemas. A nossa sociedade só tem problema. A Santa Igreja está mergulhada numa crise problemática. Tudo na vida pessoal, tudo na vida social, parece indicar que nós caminhamos de mal a pior. E nós podemos dizer que não há motivo para se alegrar. Não há motivo para se alegrar com a nossa mediocridade quaresmal, com o pouco valor que o nosso coração faz, a penitência, o convite à conversão, a graça que nos chama mais uma vez. Reconheçamos, nós desprezamos mais uma quaresma até aqui. Diante disso, não há motivo para se alegrar. Não nos alegramos com os nossos problemas pessoais. Quantos estamos enfrentando problemas familiares? Do que vamos nos alegrar diante destes problemas? Quantos de nós enfrentamos problemas financeiros? Qual é o motivo para se alegrar diante disso? Quantos de nós estamos passando por problemas emocionais, de relação com pessoas, amigos, conhecidos, superiores ou subordinados? E aí, diante de mais uma tentativa nessa quaresma, a pergunta que fica é: será que vai ser sempre assim? Será que toda vez que nós nos empenharmos numa obra de piedade por Deus, pela santidade, será sempre uma catástrofe pessoal? Será que nós nunca avançaremos muito, faremos pouco progresso? No fundo, será que o meu esposo não vai melhorar? Ou será que a minha esposa não vai parar de reclamar nunca? Será que eu sempre terei problemas financeiros? Será que a minha vida espiritual será sempre, para sempre, o resultado de um coração mesquinho? Será que eu nunca vou abandonar o pecado que a cada vez eu confesso e digo, dessa vez vai? E dias depois, se forem dias, se não for um dia, horas depois, já estou lançado nele outra vez. Pois bem, é em horas como essas, obscuras assim, que o demônio do meio-dia se torna um tentador e que o desânimo se torna uma tentação terrível. E eu diria, meus amigos, o desânimo é a pior tentação que pode chegar a um cristão. Maior do que qualquer outra tentação, maior do que das tentações da pureza, da inveja, da vaidade, da ira, da preguiça. A pior tentação, a mais perigosa delas para um cristão é a tentação do desânimo. Porque nas outras virtudes o demônio nos tenta alargar uma delas, alargar a pureza, alargar a paciência, a humildade, a caridade. Mas no desânimo o demônio nos leva a querer abandonar toda a luta pela virtude, todo o combate. Nós olhamos para a vida, está tão ruim e nós pensamos, não vale a pena nem tentar. E nos conformamos com uma mediocridade, com o nosso coração fechado nele mesmo. O desânimo é, meus amigos, a tentação mais perigosa que o inimigo de nossas almas pode lançar contra nós. Se os senhores, neste meio de quaresma, no meio da vida, no meio das boas obras, em algum momento perceberem o início do desânimo, é a presença do demônio a tentar. Tão certo quanto 2 mais 2 são 4, tão certo é assim que o desânimo é sempre fruto do demônio, é uma tentação. Pelo desânimo, nem mesmo em Deus nós procuramos a proteção de que nós necessitamos para sustentar os nossos problemas. É tanto problema que nós não queremos nem em Deus encontrar proteção, nem em Deus encontrar auxílio. E o fruto mais funesto, e eu diria assim, é o único fruto do desânimo, é o abandono completo das boas obras que nós começamos. O desânimo tem um só filho, e o filho único do desânimo é o abandono das boas obras que nós começamos. Uns, meus amigos, abandonam as boas obras que começaram para se entregar inteiramente às suas próprias obras.
Isso é muito perigoso. Confiam em Deus, começam um projeto de santidade, estabelecem bons propósitos, andam, caminham e vem então a tentação do desânimo. Não deu certo, não consegui, caí de novo, foi muito difícil, custou muito, é desafiador, não tenho forças, então o que eu faço? Eu abandono isso e vou dar o meu jeito na minha vida. Nós nos desanimamos dos meios pelos quais Deus nos dá força, somos desesperançosos dos meios que Ele põe à nossa disposição, de que a lei de Deus pode de fato nos ajudar. É essa lei que está nos colocando em problemas. Se nós não seguíssemos tão rigorosamente essa lei, a nossa vida era mais fácil. Então a nossa solução é abandonar essa lei. Se eu não seguisse a lei de Deus, eu tinha mais amigos, eu tinha mais divertimento, menos preocupação, mais facilidade. Nós desprezamos a lei de Deus, os conselhos que os padres nos dão, nós desprezamos a confissão, não adianta a confissão, para mim não adianta, eu vou voltar a cometer o mesmo pecado, eu já caí tantas vezes, é nítido, é melhor nem tentar mais daqui para frente, ou então vou me confessar daqui 2, 3 meses, quem sabe, porque assim pelo menos não vou desperdiçar a confissão. Nós desanimamos da confissão, desanimamos da pregação, porque não gostamos do padre, porque esse padre nos incomoda, porque esse padre fala muito, porque o sermão demora tanto. Nós já achamos que não adianta mais o padre falar nada, não adianta ouvir homilia nenhuma, não adianta assimilar conselho nenhum. Nós desprezamos a oração, não adianta rezar, os problemas não desaparecem, os problemas não melhoram, os problemas continuam. Desprezamos os sacramentos, e nós passamos a resolver a vida, os nossos problemas, confiando em nossas obras, e nos abandonamos à obra de Deus. É exatamente como fez Abraão. A leitura da missa de hoje conta exatamente isso. Deus prometeu que Abraão teria um filho com Sara, a sua esposa. E demorou para que essa promessa acontecesse. E o filho não vinha, e o filho não vinha, e o filho não vinha. E Abraão foi dar o jeito dele. Foi atrás da sua escrava, Agar, e teve com ela o filho. Já não confiava, desesperançoso de que Deus iria lhe dar o filho que ele prometeu. Ele foi dar um jeito por ele mesmo, atrás de sua escrava e ter um filho com ela. Ao invés de esperar pelo tempo de Deus, ele quis agir no seu próprio tempo. E com isso, Abraão só piorou as coisas. E meus amigos, quem abandona por completo a obra de Deus, desesperançoso por completo dos auxílios dele, é um estágio mais grave do desânimo. É o que nos leva muitas vezes à doença tão triste da depressão. Porque diante das dificuldades, diante dos desafios da vida, com medo de não sermos bem-sucedidos, com medo de não conseguirmos, com medo de ser muito além das nossas forças, nós ficamos impedidos, nós impedimos a nossa alma de que ela enxergue os meios que ela deve adotar para vencer e que Deus lhe apresenta. A alma se entrega então ao inimigo, sem defesa, sem resistência. Eu não vou combater, eu não vou lutar, eu não vou persistir, eu abandono, entrego. É como uma criança que vê um gigante se aproximando e teme ele, treme e foge. Exatamente assim o desânimo na nossa vida. Nós vemos as dificuldades, os desafios, as cruzes e nós trememos diante disso tudo. E por que que o desânimo produz tão fortes e tão funestas impressões na nossa alma, meus amigos? Porque a alma, ela está bem convencida da sua fraqueza. Ela sabe que ela é fraca. Ela é muitas vezes experimentada por essa fraqueza. Nós caímos tantas vezes, nós sabemos que somos fracos. Nós sentimos vivamente a dificuldade que nós temos de vencer. Pense em cada um no seu erro dominante, no pecado que mais lhe assola.
e digam como é difícil vencer isso. É muito difícil. E como é que nós sabemos que é tão difícil? E por que isso nos desanima? Porque nós já caímos muitas vezes. Porque a gente até já tentou dar um jeito pela confissão, por isso e por aquilo, e nós continuamos fracos e caindo. Inteiramente ocupada daquelas ideias tristes e desalentadoras, de que ela tem pouca coragem, de que não pode fazer nada para agradar a Deus, a alma considera como inútil recorrer ao Senhor. Isso é exatamente a tentação no desânimo. Quando a alma se dá conta, eu não consigo, eu não tenho força, sozinho não dá, eu já caí, eu vou cair, então eu não vou nem recorrer a Deus. Eu não sou digno de recorrer a Deus, eu vivo caindo sempre. Que coisa é essa de pedir perdão hoje e tentar lutar e cair amanhã e voltar de novo para a confissão? Isso é uma tentação do demônio na nossa vida. Sabe por quê? Porque você não é bom, você não é forte, você não é o todo-poderoso que você acredita. Você é miserável, sim. Você é fraco, como eu, como todos. Diante de qualquer dificuldade, sozinho nós não temos força. É verdade, você não consegue. Você não consegue sozinho. E o desânimo vem quando nós olhamos para a nossa força e nós dizemos, só com ela eu não consigo. E ao invés de recorrer a Deus, burros que somos, nós abandonamos. E aí, meus amigos, vem a consequência lógica. O fruto, o desânimo é fruto do nosso orgulho. O desencorajamento, a pessoa triste na vida com Deus e na vida em geral, quase sempre é assim, está desanimada, está triste porque é orgulhosa. Orgulhosa. Porque a pessoa olha para as suas forças, em vez de fazer Deus o motivo da sua esperança, e é isso que é a esperança teologal, acreditar que Deus vai me dar os meios para conseguir cumprir a obra que Ele promete. Eu olho para as minhas forças, eu substituo Deus pelas minhas forças, a promessa de Deus pelas minhas forças. As almas fazem da virtude da esperança uma virtude humana, em vez de virtude teologal, cujo motivo se encontra no homem e nos seus esforços. Mas nós somos fracos, nós não conseguimos, nós caímos. É então necessário, meus amigos, que nós vençamos o desânimo. É preciso perseverar na alegria. A alegria deve ser o hábito do cristão, uma virtude habitual em nós. Se estamos tristes, desanimados, é porque contamos mais com a nossa força do que com a força de Deus. É orgulho. E nós nos perguntamos como vencer esse desânimo. E aí vem o grande Santo Tomás de Aquino, que é um grande teólogo, é um grande filósofo, mas foi também um grande psicólogo. E Santo Tomás de Aquino nos dá um conselho para recuperarmos a força da alegria. Ele diz que a alegria é a primeira reação, é a primeira consequência, quase imediata, de alguém que sabe que é amado por outro alguém. Um filho que tem dificuldade com o pai, quando sente, percebe concretamente que o pai ama, ele se alegra. O filho que tem dificuldade com a mãe, quando percebe o mínimo sinal de amor e interesse da mãe, ele se alegra. Um cristão que está triste, quando percebe que ele é amado, ele se alegra. Quando ele percebe que ele é amado por Deus, ele se alegra. Então, para ficarmos alegres, para permanecermos alegres, para sairmos do desânimo, meus amigos, lembremos, Deus nos ama. Lembrem-se de Deus. No meio dessa quaresma, no meio da vida de vocês, para afastar a tentação do demônio do meio-dia, lembrem-se de Deus. Deus jamais se esqueceu de nós. Antes que te formasse no ventre materno, Ele já lembrava de cada um de nós. Dizia ele no Antigo Testamento:
Deus pensa em nós desde toda a eternidade, e não se passa um segundo nessa eternidade sem fim, sem que Deus pense em cada um de nós. Ele precisou provar que nos amava, e pois bem ele fez. Ele se fez homem. Ele se fez homem. É que o nosso coração é duro demais para se convencer disso. Nós romantizamos tanto o estábulo, é o que eu dizia no Natal, nós romantizamos tanto o presépio, que nós esquecemos que onde Jesus nasceu era um lugar em que os animais comiam e faziam as suas necessidades. Deus nasceu entre as necessidades e os alimentos dos animais. Num coxo que pouco antes tinha servido para alimentar boi e jumento, Deus se humilhou, desceu da sua glória, se humilhou, e Ele só fez isso por ti e por mim, em geral e em particular. Não importa quem você é, o problema que você tem, a miséria que você carrega, o pior pecado que pode existir no seu coração, Deus sabe disso, Deus sabia que era assim, e mesmo assim foi por você que Ele fez isso. A humilhação do estábulo. O que Ele fez na vida inteira dele, o coração que bombeava sangue, que dava impulso para os passos dele, cada passo foi dado pensando em mim e em ti. Por pior que nós sejamos, Ele pensava em nós. E o que nós vamos ver sexta-feira santa, meus amigos, na sexta-feira santa, se um coração de um cristão não se derrete diante disso, não vai se derreter diante de mais nada. Na sexta-feira santa, a agonia de nosso Senhor, a flagelação de Jesus Cristo, esse corpo divino todo-poderoso que foi rasgado, dilacerado. As nossas imagens do et homo não conseguem mostrar nem um pouco aquilo que chegou perto do amor dilacerado de nosso Senhor Jesus Cristo. Açoitado, flagelado, cuspido, abraçava uma cruz. Com que vontade Ele não abraçou aquela cruz? Ele levantou de cada queda. Alguém daqui duvida que para levantar de cada uma das 3 quedas, nosso Senhor Jesus Cristo pensou em cada um de nós? Era ao mesmo tempo a nossa frieza que fazia com que Ele caísse de pavor, e era a caridade divina que o fazia levantar e querer resgatar-nos, mesmo sendo quem nós somos. Ele levanta depois de cada queda. Ele não desiste de morrer por mim e por ti. Porque foi dando a vida, e só dando uma vida que Ele não tinha, Ele tomou, que Ele pôde provar o quanto nos ama, porque Ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele nos amou a tal ponto de que se entregou por cada um de nós, diz São Paulo. Ele me amou e por mim se entregou. Foi por nós, prova de amor. As parábolas que nosso Senhor Jesus Cristo contou. Viram a parábola do domingo passado? A parábola do filho pródigo. Perceberam o detalhe naquela parábola? O filho foi, gastou tudo, levou a pior vida que tinha para levar, como eu e você fazemos. Pegamos toda a herança na confissão e jogamos tudo e gastamos tudo da pior maneira. Esse filho que fez isso, no mínimo sinal dele no horizonte, voltando para casa, o pai foi ao encontro dele. O pai foi ao encontro dele. E o Evangelho demonstra uma atitude quase que irracional do pai. Podia-se esperar que o filho se jogaria aos braços do pai. E o Evangelho diz que é o filho que sustenta o pai. Esse pai era louco de amor por esse filho. Deus é louco de amor por nós. A Eucaristia, que é uma maneira que Ele tem de ficar conosco, é uma loucura do amor de Deus por nós. Não é racional que Ele aceite passar pelo que Ele passa na Eucaristia. Embora em estado glorioso, Ele sabia da comunhão na mão, Ele sabia do desperdício, Ele sabia dos sacrilégios, Ele sabia das ofensas da Eucaristia, da solidão dos sacrários, mas mesmo assim, Ele prefere estar conosco porque Ele é louco de amor por nós. Ele não precisava morrer numa cruz para nos salvar, mas Ele fez porque é louco de amor por nós. Se uma parábola como essa não move o seu coração a se animar e a não desistir diante da promessa dele, nada mais vai lhe mover, meu caro.
Ele deixa 99 ovelhas e vai buscar a que se perdeu, e eu e você somos a perdida. Parábolas que alimentam. Quantas promessas esse mesmo Deus fez? Ele disse: não vos preocupeis, o vosso Pai cuida de vós. Não vos preocupeis com o que é vez de comer, beber, vestir, o vosso Pai cuida de vós. Um Deus tão bom, como não se alegrar diante dele, como não se animar diante dele, como não encontrar forças diante de uma promessa assim? Outra promessa: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Deus dará, Deus fará, Ele prometeu. Pensem nisso, meus amigos, e não será possível que nós não recuperaremos a alegria e o ânimo na vida espiritual. Vejam, meus caros, o remédio do nosso desânimo é a confiança na contemplação do amor de Deus por nós. Deus nos ama, e quando nós entendemos que nós somos amados por um Deus assim, impossível desistir, impossível desanimar. Assim, com a mais plena certeza, nós podemos dizer, com o trato, aquela antífona que nós rezávamos antes do Evangelho, da missa de hoje, leiam depois de novo, assimilem essa frase, façam uma verdade na vida de vocês, digam junto com o trato da missa de hoje: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Quem confia em Deus, quem sabe que é amado por Deus, não se abala. Vem tormento, vem tempestade, vem queda, mas não há motivo de tristeza. Não diante de um Deus que nos ama, que promete, que cuida de nós como nosso próprio Deus. Quem está em Deus não se abala, não desanima, não se entristece. Na dor e na prosperidade, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, é sempre feliz. E feliz como deve ser todo aquele que se sabe chamado por Deus. Cuidado, meus amigos, com o demônio do meio-dia, que passa e quer fazer com que desistamos da obra de Deus, das boas obras iniciadas. Cuidado com o desânimo, a pior tentação da vida espiritual. Mantenhamos-nos sempre alegres, sempre firmes no combate, ajudados pela Virgem Maria, ela que é a causa da nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.